Sejam bem-vindos ao programa Rumos e Desafios, especial Segurança Pública. Para se discutir esse tema, convidamos duas personalidades que ocupam cargos de comando na Baixada Santista e Vale do Ribeira, em mais de 20 municípios. Apresento o delegado de Polícia Civil, Dr. Marcelo de Lima Lessa, delegado divisionário do DINTER 6, que é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, e o coronel da Polícia Militar, Rogério Silva Pedro, comandante do CPI 6, que é o Comando de Policiamento do Interior. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder interagir sobre um tema tão importante que é a segurança pública. É um prazer estar com todos vocês da Santa Cecília, podendo discutir esse tema importantíssimo e tão pouco conhecido no nosso país. Tá certo. Na Constituição Federal e também na Constituição do Estado de São Paulo existem previsões relacionadas à questão da segurança pública, à questão das polícias, né? Então eu vou começar perguntando, doutor Marcelo, quais são as polícias previstas na legislação brasileira? Olha, nós temos lá no artigo 144 da Constituição Federal previsto os órgãos policiais que a gente tem no Brasil. Nós temos a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, que tanto nós vemos aí na mídia fazendo excelentes trabalhos. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que tem atividade de policiamento ostensivo nas rodovias federais do país. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal, que ela não tem a estrutura ainda que foi objetivada na Constituição, então ela é bem dispersa, ainda um pouco tímida no Brasil. Nós temos as polícias estaduais, que são as polícias civis, a Polícia Militar, Polícia Civil, que atua na apuração das infrações penais, para que se leve o criminoso identificado à justiça, a Polícia Militar na preservação da ordem pública, no policiamento ostensivo. Para disso, nós temos o Corpo de Bombeiro Militar, que atua na defesa civil nos estados. E nós temos também uma figura que está inserida no artigo 144 da Constituição, embora ela não esteja prevista como polícia de direito, ela já o é de fato, que são as guardas municipais que estão presentes aí, basicamente, em todas as cidades do Brasil. Então, basicamente, são esses os órgãos policiais que a gente tem previsto na Constituição Federal. E nessa divisão de competências, cada um toma conta de uma área, então? Não existe uma sobreposição entre elas? Exato. Cada competência, cada atribuição, melhor dizendo, competência é medida de jurisdição, quando a gente fala em atribuição de cada uma das polícias, a gente está falando que cada uma delas ela é bem prevista e delineada na Constituição Federal. Quando a Constituição, no artigo 144, ela define cada instituição policial, ela já ao lado define a atribuição daquela instituição, para que não esteja nenhum tipo de descontrole, nenhum tipo de sobreposição e até para que as pessoas entendam qual é a função de cada polícia dentro do contexto nacional. Tá certo. Coronel, vou perguntar para o senhor, bem pouquinho a respeito da história da polícia no Brasil e em São Paulo. Elas eram juntas, depois se separaram, elas foram criadas em momentos distintos? Na realidade, num primeiro momento, as polícias militares, elas surgiram praticamente como exércitos dos estados. Ela fazia a parte policial e fazia a parte do exército. Você não havia aí a figura de lavrar um flagrante, você prendia e levava direto para a decisão do que era feito. As polícias militares, elas surgiram, a primeira no país em 1808, que ela veio acompanhando a família real ao Brasil, e especificamente a Polícia Militar de São Paulo, ela surgiu como corpo policial permanente praticamente na cidade de São Paulo em 1831, com 130 homens. Tá certo. Como é que é o ingresso na carreira da Polícia Militar? Bom, nós temos duas formas de ingressar na carreira e também duas formas de chegar ao oficialato. Com o nível secundário, com o colegial, você pode entrar como soldado da Polícia Militar. Você faz um curso de tecnólogo, um curso superior de tecnologia, de 1 ano, mais um estágio de 1 ano, até se formar soldado efetivamente. Depois você pode fazer o concurso para cabo e o curso de tecnólogo também em sargento. Fazer aí no futuro um curso de mais 1 ano para chegar ao oficialato. E nós temos o ingresso direto na academia também com nível colegial. E você faz a faculdade de bacharelado em ciências de segurança dentro da Polícia Militar, dentro da Academia do Barro Branco. Depois você também tem as condições de fazer o mestrado e o doutorado profissional também no Centro de Altos Estudos em Segurança. Então tudo é através de concurso. Para ir para a Polícia Militar precisa prestar concurso. Hoje praticamente em todas as polícias você não tem mais a figura da indicação. Você é obrigado por lei a fazer concurso.
Tá certo. Doutor Marcelo, e na Polícia Civil, como é que é? Na Polícia Civil, o ingresso é feito através de concurso público. Nós temos o acesso para carreiras de nível fundamental, nível médio e nível superior. Hoje, para a carreira de delegado de polícia é exigido bacharelado em Direito. Para a carreira de perito criminal é o bacharelado em faculdades de nível superior, das disciplinas que são direcionadas no edital. Para o cargo de médico legista, o diploma de medicina. Para o cargo de investigador e escrivão, também um nível superior numa área geral. E a gente tem as carreiras de acesso, que são os acessos mais diretos, que a gente tem a carreira de fotógrafo técnico-pericial, de desenhista técnico-pericial. A carreira de carcereiro já foi extinta, ainda está em fase de adaptação. A gente tem a carreira de agente policial, que é o antigo motorista policial. A gente tem o papiloscopista policial, auxiliar de papiloscopista policial. Então, a gente tem uma gama de carreiras que, juntas, elas fundamentam para que a gente tenha aquela atividade de polícia judiciária exercida. Ou seja, todas elas trabalham por uma finalidade comum, que é a pura autoria e materialidade de infração penal. Tá certo. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre as atribuições da Polícia Militar, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual é a principal missão da Polícia Militar, quais os principais programas de policiamento, quais os principais batalhões de Polícia Militar no estado de São Paulo. Então, eu queria que o senhor fizesse para a gente um panorama sobre a Polícia Militar. Bom, a nossa principal missão é proteger as pessoas, salvar vidas, garantir aí que as pessoas tenham direito a acesso ao seu patrimônio, que ela mantenha. Mas pela Constituição, nós somos responsáveis pela polícia ostensiva, ou seja, a maior parte do nosso serviço é feito com viatura caracterizada, com o policial fardado e a preservação da ordem pública. Toda vez que nós tentamos impedir que a ordem seja quebrada e se ela for quebrada, a sua restituição imediata. E também exercemos aí a Polícia Judiciária Militar, que é a apuração dos casos de infração penal militar. No dia a dia, temos, para fazer isso, temos a previsão de 93 mil homens no estado de São Paulo, aproximadamente 15 mil viaturas e batalhões territoriais. Nós dividimos os 645 municípios do estado de São Paulo em batalhões territoriais. Eles tomam conta, cada um tem a sua gama de população para tomar conta. Nós cuidamos de pessoas, principalmente. São 103 batalhões operacionais que fazem lá o radiopatrulhamento, que é o nosso maior negócio, onde nós investimos a nossa maior força, que são as rádios patrulhas. Nós atendemos por meio do sistema 190 e também por acionamento direto da população, fazendo ali o policiamento preventivo. Numa segunda faixa, em termos de quantidade, nós temos as rondas ostensivas com apoio de motocicletas e o radiopatrulhamento com motocicletas, que também estão no dia a dia aí, atendendo diretamente a população. Nós temos os programas de força tática, que são equipes mais reforçadas, com a arma longa, direcionadas àquele crime um pouco mais complicado, tráfico de drogas, o roubo principalmente de veículos e aquelas ocorrências mais graves. E subindo aí o nível de risco, nós temos as equipes aqui na Baixada do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que também atuamos aí em conjunto muito com o GAECO contra o crime organizado. E para o Estado nós temos o Comando de Policiamento de Choque, onde estão inseridos aí o 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, que é a Rota, que é o batalhão da Polícia Militar que surgiu desde 1831, juntamente com o Regimento de Cavalaria, que também faz parte do Comando de Choque. Temos o 2º Batalhão, que cuida de policiamento em espetáculos públicos e também mantém a maior frota de motocicletas da Polícia Militar, a ROCAM centralizada. Temos o 3º Batalhão de Polícia de Choque, que faz o controle de distúrbios civis. O 4º Batalhão de Polícia de Choque faz as ações táticas especiais. O Comando de Operações Especiais, então é uma unidade bem especializada. Basicamente, nós temos toda essa gama cuidando aí da população. Quer dizer, 93 mil homens tomando conta da segurança no estado de São Paulo, fazendo um trabalho preventivo e repressivo. Sim, a repressão imediata, ela cabe à Polícia Militar. A outra parte repressiva, que é a certeza de que o infrator vai ser identificado e vai receber a sua punição, ela é feita numa troca de informações e principalmente pela investigação da Polícia Civil. Tá certo.
Doutor Marcelo, eu gostaria que a gente falasse a respeito das atribuições da Polícia Civil, gostaria que o senhor tocasse, por exemplo, na questão da Polícia Técnica e Científica também, né? A questão do trânsito, né? E falasse a respeito de delegacias especializadas, a delegacia eletrônica da Polícia Civil. Então, a nossa estrutura na Polícia Civil de São Paulo, ela é dirigida pela Delegacia Geral de Polícia, e a Delegacia Geral de Polícia ela tem atrelado a si vários departamentos policiais. São os departamentos que cuidam da atividade de polícia judiciária no Estado. O departamento aqui de Santos, que nós estamos subordinados, é o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 6, que ele cuida das regiões, como a gente sabe, de Santos, Itanhaém, Jacupiranga e Registro e as cidades que lhe são circunvizinhas. A nossa estrutura aqui ela é baseada no atendimento à população, nas delegacias de polícia. Hoje a gente tem os plantões permanentes em cada cidade, a gente tem um plantão permanente que atende tanto a população como a demanda da Polícia Ostensiva, a demanda da Guarda Municipal e a demanda das próprias prisões que são feitas pelas equipes de investigação. Isso é um trabalho diuturno que é feito de atendimento até para o esclarecimento da infração penal. Nós temos algumas delegacias especializadas na região, ou seja, cada delegacia seccional, ou seja, cada seccional, nós temos 4, são subordinados ao DEINTER. Cada uma cuida de uma região. Nós temos a de Santos, como eu disse, a de Itanhaém, a de Jacupiranga e de Registro. Cada uma delas tem uma delegacia de investigações gerais, que trabalha com investigações mais sensíveis, investigações geralmente voltadas para o crime organizado. Nós temos também nessa estrutura as delegacias de investigações sobre entorpecentes, que atuam na repressão de crimes voltados ao tráfico de entorpecente, ao porte de entorpecente, ao fabrico ou cultivo de entorpecente. Nós temos ainda em Santos, na estrutura atrelada ao DEINTER 6, nós temos a delegacia especializada anti-sequestro, que ela atua também não apenas nas infrações penais envolvendo extorsão mediante sequestro, mas ela atua também na apuração dos homicídios de autoria desconhecida e atua também no combate e repressão à facção criminosa. Então, a gente também tem esse viés voltado ao combate ao crime organizado na Baixada Santista. A Delegacia de Investigações Gerais de Santos, ela também tem o foco de trabalhar com infrações, com investigação de infrações penais diferenciadas e também trabalha na investigação de pessoas desaparecidas. Tudo isso a gente tem num ramo especializado. Para dar apoio operacional, apoio tático para a necessidade de uma prisão um pouco mais, num local um pouco mais ermo, num local um pouco mais perigoso, nós temos o Grupo de Operações Especiais, que é um grupo de armas e táticas especiais, que ele tem um preparo diferenciado, equipamento diferenciado e o treinamento diferenciado, exatamente para dar apoio ao policiamento convencional, às atividades convencionais de investigação. Então, a gente tem esse recurso a mais para poder fazer frente a isso. Eu queria que o senhor fosse bem didático e explicasse o que é a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária é a apuração de autoria e infração penal. Quando a gente recebe a notícia de um crime, geralmente ela vem uma notícia desconhecida ou ela vem com indicativo de autoria. Então, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela faz o registro dessa ocorrência e inicia-se um trabalho de investigação, para que a gente tenha certeza de quem praticou aquele crime e que a gente tenha a materialidade do crime, que é aquilo que é necessário para que a justiça possa ser efetuada. Então, são dois focos que a gente tem primordiais na investigação: saber quem praticou o crime e a materialidade do crime, ou seja, todo aquele resquício, aquele indício da existência da prática criminosa. Tá certo. Eu vou dirigir uma pergunta aos dois. Vou perguntar, coronel, como é que se dá a integração das polícias paulistas de uma maneira geral e como é que é aqui na Baixada Santista? Bom, desde a década de 90, iniciou-se aí um trabalho de reaproximação das polícias. Elas estavam trabalhando de forma muito isolada. Você vê uma necessidade operacional hoje, com a globalização, com a digitalização, com a velocidade da informação. Não é possível uma polícia trabalhar sem que esteja em contato, sem troca de informações com outra polícia. Então, as polícias elas começaram a trabalhar metas, objetivos comuns em reuniões, e aqui na Baixada Santista, principalmente, há uma troca incessante de informações. Tudo que nós começamos a avaliar, analisar, verificamos algum risco, algum perigo, dividimos isso com a Polícia Civil, um flagrante, levamos diversos detalhes, dividimos essas informações, a Polícia Civil divide com a gente alguns alvos ou aqueles infratores que estão ressaindo ou ressaltando em alguns delitos, dividimos mandados, e isso tem sido um exemplo para todo o Estado. Doutor Marcelo. Costumo dizer que segurança pública a gente tem que seguir a risco que está na Constituição, né? É dever de todos e direito da população. Então, as polícias, embora no Brasil a gente tenha esse sistema adjetivado, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal,
principalmente no Estado, a polícia estadual, ela é basicamente una sob o ponto de vista geral, porque a bandeira é a mesma, é a bandeira do Estado de São Paulo. Então, a Polícia Civil ela tem uma função, a Polícia Militar outra, mas as duas devem se completar. Costumo dizer também, como a gente já disse em outras oportunidades, é como uma simbiose. Um depende do outro para que as funções sejam exercidas. Então, nós dependemos da polícia preventiva para evitar a prática criminosa, nós dependemos da polícia ostensiva para que, se essa prática criminosa não for evitada, ela seja imediatamente reprimida, como disse o Coronel, que é a repressão imediata, e que isso seja já levado à polícia judiciária, para que aí sim a gente possa levantar aqueles elementos idôneos, para que a gente possa fechar autoria e materialidade e ter um inquérito policial bem feito, que vai dar base a um processo penal que vai, com êxito, aí ter uma condenação. Para responsabilizar aquele que é o infrator, né? Exatamente. Tá certo. A criação recente do Ministério Extraordinário de Segurança Pública vai afetar alguma coisa nas polícias paulistas? O senhor entende que isso será positivo para o país? Sim. O Ministério da Segurança Pública, ele é um órgão que veio fazer vez, né, para um hiato que a gente tinha. Né? A gente tinha a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério veio fazer uma força maior. E como ele vai compactar dados e ele vai formatar ações policiais em geral, então eu acredito que a gente vai ter um compartilhamento de inteligência muito grande e vai ter um fortalecimento da comunicação entre os estados. Então eu acho que isso vai ser muito importante, não só para a seara estadual, como também para a seara nacional. Mas, de maneira direta, interfere alguma coisa hoje na estrutura das polícias paulistas? Não, a estrutura da Polícia Paulista ela tem previsão constitucional, então a gente tem a previsão que está lá na Constituição Estadual, na Constituição Federal. O que pode alterar alguma coisa é na questão de rotina de trabalho, um tipo de compartilhamento de informações, mas em termos estruturais eu não vejo nenhuma mudança. Tá certo. Coronel, como é que o senhor vê essa intervenção federal que acabou acontecendo na Secretaria de Segurança, né, do Estado do Rio de Janeiro? Bom, o Rio de Janeiro ele passava realmente por uma crise e toda crise ela denota uma ação do Estado diferenciada. Não consigo te dizer se é uma ação que vai dar o efeito desejado ou não. Com certeza o Exército Brasileiro está se esforçando muito para que seja restabelecida a ordem, mas isso é uma das partes que envolvem a segurança pública. Com certeza, o que vai melhorar o Rio de Janeiro é uma mudança de postura da população, é uma mudança de postura do governo. A segurança, para que ela seja bem feita, ela requer investimentos, requer valorização dos policiais que estão na rua, não só por parte do governo, mas por parte da população que é atendida. Requer um aprimoramento constante. Se eu passar um ano sem aprimorar o meu efetivo, ou sem me aprimorar, eu já fiquei atrás. E o que nós vemos é que a segurança no Rio ela foi colocada há muito tempo. Nós citamos desde a época do Brizola. Se você avaliar historicamente, já houve falhas lá atrás no Rio de Janeiro. E elas estão refletindo hoje. Então, todos aqueles que passaram pelo governo, pela segurança do Rio de Janeiro, a própria população, tem uma participação no estado que ficou aí, principalmente a cidade do Rio de Janeiro e seu entorno. Para se mudar isso, não é só o Exército, não são só as polícias, é uma mudança comportamental. Mas, com certeza, você dar uma estrutura de polícia, verificar lá, revisar a parte técnica da Polícia do Rio, as viaturas estão em condições, o equipamento está em condições, o treinamento está em condições, melhorar realmente de forma geral. E aí a população fazer sua parte. Aquele que contrata um gato, aquele que compra um objeto de origem duvidosa, aquele que compra qualquer coisa por 1/3 do valor, ele está praticando um delito, ele está contribuindo para que a cidade vire uma bagunça, para que a segurança fique dessa forma. Todos colaboraram com isso e todos têm a obrigação de mudar a sua postura para melhorar. O Rio já tinha sido objeto de outras operações, né? Como, por exemplo, a participação da Força Nacional ou aquelas operações de garantia da lei e da ordem, né? Que são situações especiais. Agora é uma intervenção, né? Que, inclusive, algumas pessoas falaram que tem uma questão política por trás disso, porque não se pode aprovar nenhuma emenda constitucional na vigência da intervenção federal. Já é possível avaliar algum resultado dessa intervenção, doutor, ou ainda é muito cedo? Eu acredito que ainda é muito cedo, acredito que entre amanhã ou depois a gente tem aí formando quase que um mês da intervenção. Eu acho que é muito pouco tempo para avaliar, né? A intervenção, o mote dela
foi a existência de um estado aí de desordem no Rio de Janeiro. Então, eu acredito, como disse o ministro Raul Jungmann, não se faz mágica do dia para a noite, eu acho muito difícil, né? Então, eu acho que é uma operação que ela vai ter que ser vagarosa, a gente vai ter que ver os resultados, né, pouco a pouco, para que a gente possa colher algum fruto positivo disso. Agora, a realidade do estado de São Paulo, em termos de segurança pública, é muito diferente da realidade do estado do Rio de Janeiro. Eu peço que a gente seja breve, que a gente já está tendo que ir para o intervalo. A realidade é muito diferente, doutor. Totalmente diversa, até a questão topográfica. Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento totalmente diferente do Rio de Janeiro. Eu acredito a possibilidade é nula de algo acontecer similarmente aqui em São Paulo. O que o senhor acha, coronel? Eu vou dar só um exemplo. Segurança pública não se estuda o mês anterior, não se estuda somente o ano anterior. Nós estudamos desde 2002, desde a década de 90, estudamos as alterações de legislação, o que elas refletem na segurança. São Paulo vive um momento de queda nos crimes patrimoniais, comparado principalmente a longo prazo. Além de ganhar do ano passado, você ganha de conjuntos de outros anos. Nossos índices de homicídio, eles caem sistematicamente desde a década de 90. Então, São Paulo vive uma realidade totalmente diferente do Rio, mas não podemos relaxar nunca. Vamos chamar o intervalo e voltamos já com Rumos e Desafios, especial Segurança Pública. Voltamos com Rumos e Desafios, especial Segurança Pública, com a presença dos convidados, Coronel da Polícia Militar, Rogério Silva Pedro, e do Delegado Divisionário de Polícia Civil, Marcelo de Lima Lessa. Eu gostaria que a gente começasse falando, doutor, a respeito do nosso sistema judiciário, né? O sistema judiciário, como ele acontece, ele atende às necessidades da população? Essa recente criação das audiências de custódia, né? A questão dos tipos de prisão que existem no nosso país, as penas alternativas, elas são aplicadas como deveriam ser, ou a gente está encarcerando todo mundo? E logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre a questão da população carcerária. Eu entendo que a nossa legislação penal, que está no Código Penal e na legislação penal especial, ela é até que, de certa forma, rigorosa. Nós temos até penas que são consideradas em tese suficientes. O que eu vejo com um pouco de preocupação é a nossa lei de execução penal e o modo de como as penas são executadas no país, porque eu acredito que a gente tem aí algo que possa, por vezes, beneficiar o infrator. Então, eu acho que isso deve ser revisto, inclusive agora, nesses processos legislativos que a gente vai ter no Congresso Nacional, há a previsão de que seja revista a lei de execuções penais. Eu acredito que deva haver um endurecimento em razão disso, o que é primordial. Com relação às audiências de custódia, elas foram implantadas aí porque a gente aderiu ao pacto, né? Que são normas internacionais que a gente tem. Então, o Brasil, ele aderiu a isso e é executada a audiência de custódia. A audiência de custódia, para que o telespectador entenda, é feita a prisão em flagrante pela Polícia Civil, é lavrado o auto de flagrante e a pessoa, antigamente, era feito flagrante, ela é uma cadeia pública, permanecia até ser a audiência dela de interrogatório. Hoje alterou. Então, a audiência de custódia ela funciona dessa maneira. É feito o auto de prisão em flagrante, o sujeito é preso, levado à cadeia pública e no dia seguinte ele é levado à presença de um juiz de direito que vai analisar lá questões formais da prisão, se o indivíduo não sofreu nenhuma sevícia, e dessa audiência de custódia ele pode direcionar algumas medidas. Ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, pode relaxar a prisão em flagrante, pode dar uma medida alternativa a que não a de prisão, por exemplo, uma internação à pessoa. Então, ela é vista dessa forma. Empiricamente, a população tem entendido como a polícia prende e a justiça solta. Mas, como é algo que é previsto por resolução do Conselho Nacional de Justiça, é algo que tem uma aplicabilidade geral e a gente tem aí que se adequar a essa realidade que a gente está vivenciando. Agora, no Brasil tem muita gente presa que não foi condenada ainda, não é isso? Sim, a gente tem a prisão provisória, né, que geralmente hoje a gente tem um prazo para que a pessoa permaneça presa. Se ela não for solta naquele momento, a gente tem a permanência dela e isso realmente acaba causando um desconforto na população carcerária. Então, tudo isso eu acho que deve ser revisto, né, com as reformas que estão por vir e com o acompanhamento da execução penal daquela pena. Aí a gente tem como convalidar e como aí validar aquela possível soltura da pessoa. Agora, na aplicação dessas penalidades, das penas alternativas, né? Sim. Tem um limite na lei, né? Parece que são crimes até 4 anos, Sim, não é isso? sim. Não é qualquer um que pode ter a pena alternativa, né? O juiz de direito, quando ele vai aplicar a penalidade, quando ele vai aplicar a sentença, ele analisa uma série de requisitos para ver se a pessoa
pessoa faz jus àquela aplicação de pena. Então, ele vai analisar circunstâncias atenuantes, circunstâncias agravantes e as próprias circunstâncias pessoais do réu daquela ação. Então, verificando aquilo, ele vai poder dosar a pena de forma maior ou de forma menor, ou poder dar um benefício maior ou menor. Então, tudo isso é avaliado pelo Poder Judiciário também, pelo direito, através daquilo que a gente chama, quando a gente faz a prisão em flagrante, a gente faz uma análise da vida pregressa da pessoa. E a vida pregressa são várias informações da pessoa sobre como ela cometeu crimes, sobre todo aquele passado criminal que ela tem ou não, e isso ajuda o juiz de direito a dar a pena base e dar também as penas alternativas. Tá certo. Coronel, o sistema prisional como ele é hoje, ele é uma verdadeira escola do crime? O sistema prisional, ele recupera alguém? A prática tem mostrado que não. Nós temos uma reincidência desastrosa no Brasil. Fato é que educação é mudança de comportamento. E nada mais nós queremos que o preso seja submetido como uma mudança de comportamento. O preso tem que entrar em uma cadeia ou numa prisão e sair de lá melhor. Para isso, eu tenho que investir. Eu não posso juntar um monte de preso e falar, fique aí. Ele tem que ter a oportunidade, aquele preso que quer, ele tem que ter a oportunidade de trabalhar, ele tem que ter a oportunidade de estudar, e eu devo cobrar isso do preso. Nós temos que mudar algumas premissas lá. Nós temos a premissa do trabalho forçado. É proibido o trabalho forçado. Mas eu posso muito bem condicionar uma evolução ou um abatimento da pena desse preso ao trabalho de verdade, não aquilo que tem sido feito. Você cumpre 1/6 da pena, 1/3 da pena e vai para casa sem fazer nada. Se você ficar quieto na cadeia, se você não mudar nada, você consegue aí benefícios. Nós temos que mudar aí como país e condicionar realmente. Aquele que quer melhorar tem que ser dado condição para que ele estude, para que ele trabalhe e para que ele melhore de verdade. Aquele que não quer melhorar, aquele contumaz reincidente, segunda, terceira, quarta vez que ele é preso, eu acho que ele deve cumprir o que está previsto no Código Penal de ponta a ponta. Mas temos que dar essa chance para aquele que quer melhorar. Nós temos visto aí vários presos, principalmente no caso de furto. Hoje, talvez um dos delitos mais complicados que nós temos para prevenir seja o furto de veículos. Hoje se vendem módulos que são trazidos da China, bloqueadores de alarme, se faz de forma muito rápida aí uma placa de veículo, uma alteração veicular. E nós chegamos, por exemplo, nessa última operação, a prender a mesma pessoa 4 vezes. E as 4 vezes ela saiu da audiência de custódia. Então, a audiência de custódia ela tem o seu lado positivo, é uma regra do direito brasileiro hoje, é uma regra adotada pelo CNJ, mas ela deve ser revista. Quiçá, nós temos situações em que estão presentes ali testemunha, o policial, a materialidade de pronto. Por que não o país evoluir para um sistema mais próximo do sistema americano e realmente ele ser submetido a um juiz imediatamente, mas sair dali também condenado aquele que já tiver condições de ser condenado e ir para um lugar decente. Acho que isso é uma mudança necessária no país, isso requer investimento e requer seriedade. Porque essa sensação de impunidade que às vezes a gente vê, né, no nosso país, né, como é o caso que o senhor acabou de falar, o cidadão vai lá, furta um carro, né, e se bobear, depois da audiência de custódia sai, né, ou furta algum outro objeto, seja lá qual for. Isso gera uma sensação de impunidade, né, passa a ideia para a sociedade de que as pessoas não estão sendo punidas, né, e no entanto existe um outro contraponto, quer dizer, o Brasil hoje tem a 3ª maior população carcerária do mundo, só perde para os Estados Unidos, que tem 350 milhões de habitantes, e para a China, que tem 1,3 bilhões de habitantes, quer dizer, são países mais populosos do que nós. Ainda que a nossa taxa, né, de prisões por 100 mil habitantes não seja tão elevada assim, não é uma coisa gritante. Mas o estado de São Paulo se destaca porque encarcera muita gente, né? Então eu gostaria que o senhor falasse para nós a respeito dos estabelecimentos prisionais que existem na nossa região, se eles estão superlotados, se eles de alguma certa maneira têm um trabalho sério de recuperação. Quando a gente fala em sistema penitenciário, é bom que a gente faça uma divisão. A gente tem hoje as cadeias públicas,
que elas são subordinadas à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Civil, que são aquelas cadeias provisórias, ou seja, quando o preso é autuado em flagrante, ele fica lá de um dia para o outro e de lá ele é encaminhado para um CDP. O Centro de Detenção Provisória ele já é da Secretaria de Administração Penitenciária, já é de outra administração, então elas são separadas. Outrora, o que a gente via? Nós não tínhamos tantos CDPs, as vagas eram mais controladas e a gente via presos cumprindo penas nas cadeias públicas da Polícia Civil. Em São Paulo, eu lembro que há coisa de 15, 20 anos atrás, eu era delegado de plantão lá no extremo leste, a gente tinha numa cadeia pública que servia para 50, 60 presos, tinha lá 150, 180, já cumprindo pena, já na execução penal, porque aqui a gente não tinha vaga, isso em São Paulo. E aqui em Santos tinha muita realidade então, assim, ali na Avenida São Francisco, né? Havia prisão ali. Os dois últimos andares ali, quer dizer, era uma outra realidade. Então hoje qual que é a realidade? Hoje com o aumento de vaga no CDP, diminuiu bem a população carcerária, se a gente pode assim chamar, da Polícia Civil. A gente tem hoje, na região do DEM Terceiro, cerca de 240 presos provisórios, basicamente com a gente, que é aquele preso de trânsito, que está apenas no trânsito entre a prisão e o encaminhamento para a penitenciária. E a audiência de custódia, de fato, ela, por não convalidar tantas prisões, geralmente uma média de 50%, 60%, né? Então a gente teve aí uma estabilização do quadro aí populacional prisional no estado de São Paulo, que eu acredito que deve estar em torno de 230 mil presos, né? Então a audiência de custódia também trouxe essa questão de tirar um pouco a população carcerária. Agora, mesmo os estabelecimentos prisionais não estando afetos à Secretaria de Segurança, né, são outra secretaria, eu não sei se o senhor conhece a realidade dos estabelecimentos aqui da nossa região. Eu, particularmente, eu acho que isso deve ser uma curiosidade do telespectador, né? A gente tem um panorama, não sei se o senhor tem condições de nos dar essa informação, estou pegando o senhor de meio de calça curta ou não, né? Olha, não tenho assim condições específicas de dar a estrutura toda, mas a gente tem conhecimento de uma forma empírica, de forma geral, como são a diferença de cada um. Você tem uma estrutura bem maior no CDP. O CDP, a estrutura que ele tem já é para receber o preso provisório até que ele seja condenado e parta para a execução da pena. Então a gente tem aí um controle de entrada, você tem aí o preso recebe um número de matrícula, você tem um outro controle disciplinar, você tem uma estrutura de segurança totalmente diferenciada. Você tem, por exemplo, numa cadeia da Polícia Civil, que é uma cadeia pública, cadeia provisória, você tem a guarda feita pelos próprios policiais que lá estão. Quando você já vai para um sistema penitenciário, para o CDP, você já tem carreiras específicas da Secretaria de Administração Penitenciária que fazem isso. São os agentes de segurança penitenciária, nós temos os agentes de escolta e segurança penitenciária, e outrora, quando nós não tínhamos essas carreiras, eram feitas pela Polícia Militar, essa segurança externa. Então, eu acredito que isso aí evoluiu bastante e a gente tem essa diferenciação básica em termos estruturais das cadeias públicas, que ainda estão afetas à Polícia Civil, e das penitenciárias que estão com a Secretaria de Administração Penitenciária. Tá certo. Coronel, as estatísticas criminais, eu acho que isso também é uma coisa que atiça a curiosidade de todo mundo, né? Aqui na nossa região, como é que estão as estatísticas criminais? Existe uma tendência de aumento em determinados delitos? Existe uma tendência de diminuição em outros? Existe uma sazonalidade? De repente, na época da temporada, determinado crime aumenta? Queria que o senhor trouxesse um panorama para nós a esse respeito. A primeira análise de longo prazo, só para se ter uma ideia, no mês de janeiro e na projeção do mês de do mês de fevereiro, nós temos a projeção do menor número de roubos e o menor número de roubo de veículo desde 2012. Lembrando que nós tivemos a entrada em vigor de uma lei de fiança diferente em 2012 que teve um reflexo na segurança. Os furtos de veículos, por exemplo, de janeiro, é o menor número registrado na Secretaria de Segurança Pública, que se tem registro na Secretaria de Segurança Pública. Tivemos um aumento de homicídios no mês de janeiro, a maior parte deles passionais, e a projeção de fevereiro é do menor número de homicídios desde que existe registro na Secretaria de Segurança Pública, equilibrando esse número e dando uma estabilidade de homicídio. Lembrando que o ano passado foi o menor ano em termos de quantidade de homicídios desde o início dos registros. Então, estamos numa fase excepcional na região metropolitana da Baixada Santista e Vale do Ribeira, em termos de controle da incidência criminal. Infelizmente, temos o aumento de um dos delitos que nos deixa extremamente chateados, que é o estupro de vulneráveis. Aquele crime que ocorre principalmente por familiares, parentes, alguns tio, parente, vizinho, padrasto,
contra uma criança indefesa dentro de casa, onde nós não temos condições de prevenir. Então, esse é o delito. Inclusive, os estupros contra mulheres maiores, eles diminuíram também nos meses de janeiro e fevereiro. Estamos estudando aí caso a caso desses estupros e vamos propor medidas às prefeituras e às câmaras municipais para que na área social consigam nos ajudar aí a prevenir esses estupros de vulneráveis. É claro que houve uma mobilização muito maior da Polícia Civil, houve uma divulgação maior às famílias para que esses crimes fossem denunciados. Isso pode ter refletido no aumento dos registros. Mas corta o coração você ver uma criança pedir socorro para seus familiares, os familiares não perceberem esse pedido de socorro e um infrator de 40, 50, 60 anos, com uma capacidade física muito maior, com, às vezes, o pátrio poder em cima dessa criança, forçá-la aí a prática. Isso nos deixa muito revoltados. Certamente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desses indicadores criminais também, e já aproveitando o gancho para falar a respeito das estratégias de combate à criminalidade, o que eu também vou perguntar ao senhor depois. Os nossos números estatísticos, a exemplo do que falou o coronel, são similares, a gente faz o ajuntamento de dados em conjunto, e realmente nós tivemos quedas muito significativas nas práticas criminosas, e os aumentos que nós tivemos são aumentos que eu acredito que seriam até positivos, por exemplo, na apreensão de entorpecente. Nós, na virada de 2016 para 2017, foram 2,5 toneladas de entorpecentes apreendidos. Então, isso para a gente é uma vitória contra o crime organizado, porque isso você imagina o que representa nas finanças do crime organizado. Só na Operação Verão, nós tivemos o apoio de 936 homens, a gente apreendeu 1,5 toneladas. Isso foram 3 meses de Operação Verão. Então, é muito importante. Homicídio, a gente está com uma taxa de esclarecimento de quase 80%, 90%. Então, isso é importante para a gente em termos de investigação, porque a gente focando na polícia de prevenção, ou seja, se ela teve o êxito em prevenir, o crime não ocorreu. Se ele ocorreu, que a gente tenha autoria e materialidade esclarecida, e é isso que a Polícia Civil busca. Tá certo. As estratégias de enfrentamento à criminalidade, coronel? Bom, primeiro lembrando essa troca constante de informações, esse trabalho conjunto, acabamos envolvendo também nesse trabalho as guardas civis municipais, a Polícia Federal também nos ajuda, a Guarda Portuária, todo um conjunto, principalmente a população nos ajuda demais. Lembrando lá o artigo 144, é dever de todos, né? A população tem nos ajudado muito, mas o principal nós temos investido aí na parte tecnológica, dar um suporte maior ao homem que está na rua, melhorando a capacidade do sistema de rádio, aumentando a sua segurança, utilizando tablets e agora celulares com o sistema Compom Online para esse policial que está na rua, fazendo o boletim de forma eletrônica, aquele BOPM que nós fazíamos em impresso, nós já temos agora em Santos, São Vicente, Praia Grande e em implantação em Guarujá. Então o policial já faz no celular ou no tablet a ocorrência. Isso agiliza a sua permanência no local, aumenta a quantidade de horas patrulhadas, mas também investimos forte aí no 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia e nas Forças Táticas, direcionando aí para os roubos e aos roubos de veículo. E a respeito dos recursos humanos policiais, aqui dentro do CPI 6, né? Quantidade de policiais, quantidade de viaturas, entendeu? Como é que está essa estrutura policial para combater a criminalidade? Nós tivemos um problema legislativo, vamos dizer, com relação aos concursos. Nós ficamos um período de aproximadamente 1 ano sem ter concursos na Polícia Militar, até que a lei de ingresso fosse aprovada. Nós éramos regidos por um decreto do governador, quais eram os requisitos para se entrar na Polícia Militar, ou quais as exigências, o perfil psicológico, e isso teve que ser alterado em razão de determinação judicial. Isso levou um tempo, nós tivemos um período aí sem formação de soldados na Polícia Militar, praticamente 1 ano. Isso já foi retomado, teremos Tanto é que esse ano nós não trabalhamos aí com a tropa de soldados recém-formados na Operação Verão, trabalhamos com tropas de voluntários que vieram de outras cidades e também com os alunos sargentos.
trabalhando também com a diária especial, que é a hora extra dos policiais, e acabamos compensando, fazendo um trabalho melhor do que os anos anteriores, com menos efetivo. O que nós estamos fazendo é trabalhando um pouquinho abaixo da nossa linha normal de efetivo, direcionando esses recursos, melhorando a parte tecnológica, melhorando o empenho dos policiais, que cada vez se esforçam mais para cuidar da população. Estamos mantendo aí os números e reduzindo. Mas ainda temos uma pequena aí defasagem no efetivo da região. E se tratando da Polícia Civil, doutor? Nós tivemos também um problema similar há alguns anos, quando a gente teve aprovada a legislação que eram 65 anos de aposentadoria. Isso veio e tolheu aí bastante um número grande de policiais. E em razão da questão previdenciária também, muitos policiais temerosos resolveram se aposentar com o direito que lhe cabe. E a gente teve aí uma queda também no nosso efetivo. Então, o que ocorreu? A gente está com vários concursos em andamento, foram autorizados concursos para todas as carreiras da Polícia Civil. Eu aqui na nossa cidade, não sei se é de conhecimento, a gente também tem uma unidade de ensino e pesquisa, que é um núcleo da Academia de Polícia que ela fica na cidade de Santos. Eu estou com 36 novos investigadores sendo formados, que tão logo a formatura ocorra, que eu acredito que seja no final do mês ou mês seguinte, a gente já deve ter também um reforço no efetivo da região. E na questão da estrutura? Na questão da estrutura, a gente está fundamentando, principalmente na alteração de atendimento, a gente está com inquérito policial eletrônico, que é algo que foi pioneiro na Baixada Santista, é algo para a gente poder agilizar todo o trâmite de papéis que a gente tinha, substituir o papel pelo trâmite eletrônico. Nós temos aí também com a possibilidade de reforma de vários edifícios, principalmente do prédio do Palácio da Polícia Civil de Santos. Tudo isso a gente tenta fazer de forma paulatina, respeitando os limites da legislação, para que a gente possa prestar o melhor serviço. Vamos chamar o intervalo e voltamos já com o Rumos e Desafio Especial Segurança Pública. Voltamos com o Rumos e Desafios Especial Segurança Pública. E agora vamos falar sobre alguns aspectos de interesse específico da nossa região. Doutor Marcelo, existe apoio dos entes municipais para a questão da segurança pública? Como é que é essa história das guardas municipais, operação delegada, que aí depois o coronel gostaria que o senhor respondesse? Sim, como eu disse, a gente tem aí um trabalho que é conjunto, não apenas com a Polícia Militar, mas com as guardas municipais, não apenas de Santos, mas de todas as demais cidades da região. Eu acho que isso aí, na medida da atribuição de cada ente, eu acho que tem contribuído positivamente. Então, eu acho que isso é essencial até para que a gente forme aí essa questão de ter uma repressão e uma prevenção como um todo. Então, esse trabalho, ele é muito importante do meu ponto de vista. Que tipo de suporte, por exemplo, os municípios conferem à segurança pública? A gente trabalha muito nas operações conjuntas, né, que é muito importante. Por exemplo, a gente teve aí no começo do ano passado algumas operações no centro da cidade, com a finalidade de combate ao lenocínio, né, que é o favorecimento à prostituição. Então, a gente teve um apoio da prefeitura muito importante no acesso a esses locais onde é feito, ou seja, os hotéis. Então, a gente verificava a legalidade, se está aberto dentro da lei, se tem alvará de funcionamento. Então, tudo isso a gente tem uma força-tarefa, como assim a gente chamava, para que cada órgão, por exemplo, Polícia Militar na prevenção, Polícia Civil na repressão e a Guarda Civil e os órgãos da prefeitura dando esse apoio logístico na parte administrativa, a operação fosse exitosa, como muitas a gente tivemos que teve êxito. A prefeitura, por exemplo, ela ajuda com câmeras? Sim, a gente tem um monitoramento hoje, não apenas em Santos, né, mas a gente tem os monitoramentos espalhados aí na Baixada Santista inteira, e as câmeras elas auxiliam muito para que a gente saiba na questão até da verificação de autoria de prática de infração penal. Muitas vezes o próprio monitoramento está verificando na via pública um crime acontecendo ou um crime que acabou de acontecer. Então, eles acionam de imediato aí as viaturas da Polícia Militar, eles fazem uma perseguição e um cerco, de imediato fazem a prisão e já encaminham para uma delegacia de polícia. As câmeras também elas têm um papel essencial no papel de investigação da polícia. Muitas vezes o crime ocorre, a gente é comunicado posteriormente da prática criminosa e as câmeras, a gente faz uma análise de câmera e de imagem para tentar chegar na autoria, verificando veículo, emplacamento, sentido que a pessoa seguiu. Então, isso também ganhou um forte aspecto de apoio na atividade de polícia judiciária. Essas câmeras, elas são municipais, é isso? Sim. Elas são municipais, cada município tem aí o seu monitoramento, a gente tem Santos, sei que Praia Grande tem um monitoramento também muito bom. Isso auxilia, se a gente precisa, por exemplo, num plantão policial, se um delegado de polícia de plantão precisa de uma imagem, por exemplo, para poder certificar que aquela pessoa que foi apresentada para ele presa era de fato a que estava no local, ele oficia, essa imagem é degravada, ela é entregue para ele, isso facilita, junta-se no expediente, isso funciona como prova no processo penal. Coronel, o sistema Anchieta Imigrantes, né, vive no coração de quem mora na Baixada Santista, porque a gente, para acessar a capital, tem que passar por ele, né?
Como é que é a segurança no sistema Anchieta Imigrantes? Bom, primeiro, falando das câmeras, Certo. nós temos as câmeras estaduais, por meio da Ecovias, que é uma concessão, no sistema Anchieta Imigrantes. Inclusive, muitas delas foram colocadas após um estudo de ocorrências negativas nas rodovias. Nós indicamos locais por meio da Polícia Militar Rodoviária, que é quem cabe realmente o policiamento preventivo no sistema Anchieta Imigrantes, e elas são utilizadas aí em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Nós, do CPI 6, nós acabamos apoiando muito aí essa segurança no sistema Anchieta Imigrantes, inibindo o trânsito aí de infratores entre os aglomerados subnormais que beiram a rodovia. Na realidade, um grande erro da Baixada Santista foi deixar com que esses aglomerados crescessem na lateral das rodovias, e isso gerou um problema sério de segurança. O infrator ele tem uma facilidade muito grande para percorrer 6 metros, saltar um muro e tentar praticar um assalto. Não tivemos, num período recente, durante toda a Operação Verão, nenhuma ocorrência grave com perda de vida pela prática de crime ou assalto, mas requer uma atenção constante em cima do sistema Anchieta Imigrantes. O senhor falou da diária especial, né? A Operação Delegada, toda eleição a gente ouve os políticos que estão querendo se candidatar a falarem a respeito da Operação Delegada. Os municípios da Baixada fazem Operação Delegada? Nós temos a atividade delegada, ela é uma realidade nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. Nos demais, ela está ainda numa fase de estudo. O que podemos falar da atividade delegada? Ela é essencial, ela foi essencial na redução dos indicadores criminais, principalmente em Santos e Guarujá. Nós temos as 3 cidades que têm atividade delegada com indicadores radicalmente caindo, principalmente os indicadores de roubo. E um dos fatores é o controle da invasão, controle de invasão em locais públicos, principalmente. Áreas de mangue, áreas de preservação ambiental. Nós atuamos muito no sistema de força-tarefa. Você faz um grupo multidisciplinar, o policial, por meio da atividade delegada, o policial militar, ele acopla esse grupo, ele está com a comunicação da Polícia Militar, e isso faz com que ele tenha um apoio imediato, caso a sua autoridade seja desafiada nessas invasões, e isso tem diminuído ou impedido que os aglomerados subnormais aumentem nessas cidades. E isso tem refletido muito positivamente aí na segurança. Agora, torcemos para que as demais cidades consigam um direcionamento de verba para que isso seja implantado em toda a região metropolitana da Baixada Santista. Nós temos algumas situações ainda falando um pouquinho a respeito de trânsito, né? Que são congestionamentos na entrada de Santos, às vezes por causa dessas questões da chuva, o túnel da Vila Júlia, a ponte do Mar Pequeno. Acho que são 3 locais, né? Que eu gostaria que a gente falasse a respeito disso, as estatísticas, o combate à eventual criminalidade nesses locais, porque quem está dentro do carro acaba muitas vezes ficando ali refém sem poder se locomover, né? O condicionamento na entrada da cidade de Santos, ele tem também uma atuação dupla da Polícia Militar Rodoviária, no trecho que é de concessão, e do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior, cidade de Santos, 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, principalmente com motocicletas, fazendo as marginais, as laterais. Todas as vezes que nós monitoramos esse trânsito, todas as vezes que nós temos notícia, vai haver um condicionamento ou já está diminuindo a velocidade do trânsito, nós direcionamos policiamento para esses locais. Na entrada de Santos, nós não estamos tendo um problema sério. No túnel da Vila Zilda, né, Vila Júlia de um lado, Vila Zilda do outro, tem sido muito efetiva essa prevenção. É claro que quando você amassa o barro, quando você está lá na ponta da linha, quando você caminha nesses locais, você vê que eles precisam de um investimento muito grande, precisamos melhorar as condições do local, melhorar as condições, inclusive, das famílias que moram ali ao redor, melhorar a iluminação. Tem um trabalho aí muito sério e dedicado pela frente que deve ser feito
nesses locais. E a Ponte do Mar Pequeno? E que também vai se aplicar a mesma situação à Ponte do Mar Pequeno. Já houve algumas melhorias em termos de a própria ponte, né, que você diminui, foram feitas duas pontes novas na Imigrantes, diminuiu-se aí o trânsito, mas temos que melhorar o entorno. Inclusive, existe aí um sonho da Prefeitura de São Vicente, um sonho da própria Polícia Militar. A nossa sede no batalhão em São Vicente, ela não é própria, é pago aluguel aí da sede, não é totalmente adequada. Nós temos um sonho de futuro de posicionar melhor aí a unidade, o batalhão, e que ele se aproxime aí daquela região ali do Bitaru, da Ponte do Mar Pequeno, melhorando as condições de segurança. Doutor Marcelo, o senhor já falou a respeito da grande apreensão de drogas e entorpecentes, né? Mas eu gostaria que a gente falasse especificamente desse combate ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas ele é uma prioridade da polícia. Nós temos aqui em Santos uma delegacia especializada nessa atividade, que é a Delegacia de Investigação sobre Entorpecente, que é a DISE. Ela constantemente faz grandes apreensões de entorpecente. Independente da DISE de Santos, nós temos DISEs em outras seccionais também, que executam trabalhos exemplares. A gente também tem a DISE de Jacupiranga, DISE de Registro, que também é muito atuante. Nós tivemos ano passado um caso muito relevante na DISE de Jacupiranga, onde a gente teve uma ação onde foram presas e identificados mais de 34 componentes de uma organização criminosa que praticava o tráfico de entorpecente naquela região. Então, é um trabalho incessante. Como eu disse, apenas na Operação Verão, a gente teve 1,5 toneladas de entorpecente. Esse entorpecente ele é apreendido, como eu também adiantei, ele é um grande ataque na facção, porque a gente mexe com a parte financeira, então é extremamente positiva a apreensão. E logo depois disso, a gente tem, para que não haja qualquer perigo dessa droga, desse entorpecente voltar para o mercado, esse entorpecente ele é destruído com autorização judicial. Então, são grandes operações, a droga ela segue de maneira totalmente segura para grandes fornos, a gente faz a destruição, tudo isso acompanhado pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público. Tá certo. E o combate ao crime organizado? O combate ao crime organizado também é feito de forma incessante, da mesma forma. A gente tem uma unidade em Santos, como eu adiantei, a Delegacia de Investigações sobre Antissequestro, ela tem uma unidade que trabalha com combate à facção de crime organizado, ela tem monitoramento de toda essa atividade na Baixada Santista e qualquer ação que ela seja direcionada, que a gente verifique que possa ter tido um nascedor ou a participação de membros integrantes de facções, essa delegacia ela assume a investigação com meios especializados, com efetivo otimizado, com equipamentos mais otimizados à disposição, para que a gente consiga também chegar na autoria, o que a gente tem conseguido com bastante êxito. Tá certo. Coronel, gostaria que o senhor falasse a respeito do roubo de cargas. Só vamos direcionar, vamos fazer uma pequena divisão. Nós temos aquele roubo de caminhões com cargas de 30, 40 toneladas de café, açúcar ou outros produtos. Não houve aumento nesse tipo de incidência e esse tipo de incidência ele continua baixo na Baixada Santista. Inclusive, a própria Polícia Civil, há pouco tempo, identificou uma quadrilha. Nós tivemos também uma prisão por parte da Polícia Militar dessas quadrilhas de um grupo que praticava esse tipo de roubo. O nosso problema maior hoje são aquelas cargas fracionadas. É o pequeno veículo, uma van ou um veículo menor, fazendo entregas em locais onde a infraestrutura não é boa, onde não há iluminação. Eles vão fazer entrega dentro dos aglomerados subnormais, nós conhecemos como favela, e esses roubos estão ocorrendo nesses locais. É um trabalho mais complicado de se evitar, porque são muitos locais recebendo essas entregas, mas no mês de fevereiro, graças a Deus, nós conseguimos ajustar aí a estratégia, alterando horários da Força Tática. Então, nós pegamos alguns pontos, jogamos o efetivo do batalhão de Força Tática para um horário diferenciado e complementamos com as equipes do Batalhão de Ações Especiais de Polícia para cobrir os demais locais. Nós conseguimos conter os roubos nos demais locais e conseguimos diminuir um pouco aí esses roubos de carga fracionada. O BAEP, né? O senhor, mais ou menos um ano atrás, o senhor fez uma reestruturação, né, na questão do BAEP e centralizou a sede do BAEP. Haviam batalhões na Avenida Ana Costa, no Guarujá, né, e o senhor centralizou lá no CPI 6. E o senhor, naquele momento, o senhor disse, olha, aguardem que vocês vão ver que dará resultado, né?
O BAEP é a rota do interior, porque a rota é uma polícia que impõe muito respeito, né? E que o cidadão de bem admira, gosta. Não só a instituição da Polícia Militar, mas especialmente a questão da rota. Então, são essas questões aí. Só lembrando, as atribuições, elas são similares do BAEP e das rondas ostensivas Tobias de Aguiar. A diferença é que a rota, ela surgiu na década de 70. Meu pai ainda estava na rota nessa época, ainda com Mavericks e as antigas veraneios. O BAEP ele é uma criação moderna, com as práticas mais avançadas, que surgiu em 2014. Ele surgiu de forma descentralizada e sendo extintas aí as forças táticas das 4 cidades. Foi uma necessidade naquele momento. Ele conseguiu fazer frente, principalmente a organizações criminosas. Nós não temos locais na Baixada Santista em que a polícia não entra, não domina o ambiente. Isso é uma das missões do BAEP, em locais que eu tenho maior dificuldade de controlar com uma patrulha com 2 homens, por exemplo. Eu dou um primeiro combate com a força tática e depois o BAEP faz a tomada desses locais. Então, são serviços que se complementam. Mas hoje o BAEP não fica a dever em nada às rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Ele tem um nicho diferente, ele atua em áreas especialistas, em áreas de mangue, por exemplo, que outras tropas da Polícia Militar têm dificuldade de operar. Nós operamos muito em morros, em áreas que são similares geograficamente ao Rio de Janeiro, e circulamos com o BAEP mais as unidades territoriais, os policiais do 190 nesses locais, se complementando e mostrando que o Estado está presente e que ele não vai se ausentar desses locais. O último assunto que eu gostaria que os dois comentassem é a respeito dessa história desses rolezinhos, desses pancadões, né? Comenta-se que o crime organizado organiza esses eventos para poder praticar atos lícitos e negociar entorpecentes e assim sucessivamente. Isso tem sido objeto da atenção? Total. É um problema, como o coronel disse, é um problema multidisciplinar. Não envolve apenas a polícia. Isso aí a gente tem que ter apoio das prefeituras, principalmente em relação aos locais onde isso é praticado. Há o Ministério Público também, que nos auxilia também no fechamento dos locais que eventualmente isso aconteça. E a gente tem que estar atento, tanto no policiamento preventivo, para evitar qualquer tipo de prática criminosa lá, e estar atento principalmente na ação da repressão. É feito monitoramento, isso tudo a gente tem. Hoje a inclusão digital traz para a gente mecanismos que pode facilitar o acesso da polícia no controle de como isso está acontecendo, como esse pessoal está sendo arregimentado, como isso está sendo montado. E a gente aí no nascedouro já pode identificar condutas que a gente já pode tentar cortar no nascedouro, prevenir a infração penal, né? Então, eu acredito que é um trabalho multidisciplinar, envolve vários órgãos e merece especial atenção da gente, sim. Tá certo. Toda vez que alguém organiza um evento de proporções maiores, com o risco de fechamento da via, barulho, atrapalhando a vida das demais pessoas, esse ato é ilegal. E isso é combatido aí pelas polícias, pelas prefeituras. Para você ter uma ideia, no último final de semana, no Canal 4, foram apreendidos 21 equipamentos de som nesse chamado Encontro do Mal. Se você olhar nas redes sociais, está lá, foi C2 do Mal, alguma coisa assim. Quem organizou esse evento está sendo identificado, isso está sendo levado ao conhecimento do Ministério Público para que o risco, o perigo, o transtorno causado, essa pessoa responda por isso. Não é admissível que se faça um encontro com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, sem que isso seja autorizado pelo Poder Público Municipal, sem que isso seja comunicado às polícias para que o local seja vistoriado, verificado se ele reúne condições de segurança. Fazer um evento desse, jogar as pessoas lá sem organização nenhuma, é um ato de irresponsabilidade. E aquele que deixa o seu filho ir para um encontro desse também é um irresponsável. Tá ótimo. Eu lembro a você, telespectador, que a Universidade de Santa Cília tem um curso de graduação em segurança pública em EAD. Então, se você quiser mais informações, entre lá, www.unisanta.br/EAD. O Rumos e Desafio Especial Segurança Pública fica por aqui. Eu agradeço a presença dos dois convidados, Dr. Marcelo Lessa, Coronel Rogério, e você em casa continue com a nossa programação. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.